Senhores vereadores, secretária Cida, ao nosso colega Outorzinho, uma muito boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Ouviremos primeiramente a leitura da ata da sessão anterior pela secretária. Aos 30 dias do mês de novembro de 2020, na cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão extraordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o senhor presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a terceira reunião extraordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para dar início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, que constou do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, ofício número 1165, informando que nos dias 7 e 14 de dezembro, os departamentos municipais funcionarão apenas em expediente interno, com exceção do Departamento Municipal de Saúde e dos demais serviços essenciais. Em continuidade aos trabalhos, passou-se a hora do dia com a discussão e votação do projeto de lei número 23 de 2020, que dispõe sobre a alteração da lei número 585 de 2019 e contém outras providências, em atenção ao ofício número 1162 de 2020, do senhor prefeito, no qual solicita sua apreciação em regime de urgência urgentíssima. Sendo assim, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, vereador Antônio José Ribeiro, fez a leitura do parecer, que foi emitido em conjunto com a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, no qual se manifestam pela sua aprovação, tal como foi elaborado. Colocado em discussão, manifestou-se primeiramente o relator, vereador Antônio José. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico Dr. Paulo, secretária Cida. As comissões, após pedido de mais informações à contabilidade da Prefeitura, obteve esclarecimentos necessários, assim como os pareceres jurídicos foram unânimes na questão de que o plenário é soberano em decidir favoravelmente ou contrário. A questão da falta de planejamento, infelizmente, há em toda a administração, mas cabe aqui, pelas comissões, pedir e requerer que seja melhor organizada, sendo assim o trabalho digno dos vereadores. Neste caso, assessores jurídicos deixaram claros que não há impedimento em ser votado, mas em conversa com o Dr. Paulo Vitor, agora, e Dr. Cláudio também na sexta-feira, foi-nos colocado que tais questões o projeto poderia ter vindo agora ou ter esperado o momento, mas como vê agora, a gente pode ter um tempo menor lá na frente e penalizar as pessoas que estão contando com o 13º e o pagamento de dezembro. Sabemos que dentro do que nos foi informado, foi um pouco meio que por cima, mas dá para ter uma noção de que, se faltar, é melhor a gente votar agora, porque se lá na frente faltar, e assim foi os meus questionamentos, foram vários aqui dentro desta casa, durante esses quase 16 anos que estou completando nesta casa, e sempre trabalhando diretamente com as comissões, e ouvindo de um e de outro, mas sempre pensando no bem-estar de todos. Então esse é o meu parecer. E eu agradeço aqui a compreensão de todos. Depois de suas palavras, pronunciou-se o vereador Luiz Alberto Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Mais uma vez venho à tribuna falar do projeto enviado ao senhor prefeito pelo senhor prefeito sobre a abertura de crédito suplementar. Senhores vereadores, nós estamos aprovando o orçamento de 2021. Já foi votado na primeira reunião, na reunião passada, primeira votação,
e provavelmente será votado favorável na próxima reunião em segunda votação. Ao aprovar o orçamento, os vereadores estão determinando a forma de como devem ser distribuídos os gastos do dinheiro público, quais os projetos, programas e prioridades. Agora, esse projeto de abertura de crédito suplementar significa mudar a prioridade de gasto do município, aumentando as despesas de uma determinada área, geralmente com redução ou cancelamento de outros projetos. Portanto, com um percentual maior de suplementação, representa violação do princípio do planejamento. Significa que, em grande parte, do que foi aprovado no orçamento não foi cumprido. Penso que todas as modificações de destinação de recurso deveriam ser debatidas na Câmara pelos representantes do povo, e não apenas por vontade do prefeito. Isto sim é um modelo extremamente autoritário e atrasado. Mas se nós vereadores não enxergarmos assim, ele vai continuar fazendo o que quiser. Portanto, eu me posiciono aqui pela transparência. Governo que não age com transparência não merece confiança. Então, já me declaro contra o projeto de abertura de crédito suplementar na forma que veio, porque ele representa um desrespeito pelo Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente. Sob o parecer, não houve mais manifestações. Sendo assim, projeto e parecer foram submetidos a votos, pelo que apurou-se o seguinte resultado: 6 votos a favor e 2 votos contra, dos edis Luiz Alberto Ribeiro e Maurício Varela Mendes. Conforme determinação regimental, a proposta de lei aprovada foi encaminhada ao Executivo para fins de sanção e publicação. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente, vereador Anderson Chagas Ribeiro, declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 7 de dezembro, com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondência recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos, projetos. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos de lei número 15, 19, 20, 15, 18, 19 e 22. Levantou-se a sessão. E para constar, foi lavada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões em 30 de novembro de 2020. A ata está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata foi aprovada. Para dar início aos trabalhos, ouviremos a leitura do primeiro expediente. Ofício número 1166. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência a seguinte lei. Lei ordinária número 609 de 2020, que dispõe sobre as denominações de ruas da zona urbana do município e contém outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Prezado senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar a vossa senhoria o balancete financeiro com todas as cópias das notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de agosto de 2020. Sem mais para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Roberto Pellegrini Pinho, contador, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 1168, presta informações a respeito do ofício número 33 desta casa. Em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha para a providência cópia dos requerimentos número 57 e 58 de 2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ribeiro, temos a informar. Requerimento número 57. O servidor Isaías de Alcântara é servidor efetivo do município de Virgínia e atua como motorista na condução do caminhão, o qual encontra-se em manutenção.
Cumpre carga horária de 44 horas semanais. Desde então, está à disposição do Departamento de Transportes para atuar em situações de necessidade da administração. Requerimento número 58. O servidor Samarone Costa Leite é servidor efetivo do município de Virgínia e atua como oficial administrativo no prédio sede da Prefeitura de Virgínia, cumprindo com a carga horária de 44 horas semanais. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Ofício número 1170, encaminha lei. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência a seguinte lei. Lei Ordinária número 610 de 2020, que é a lei que dispõe sobre a alteração da Lei número 585 de 2019, contendo as providências. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Por último, presta informações acerca do ofício número 31 desta Casa. Em resposta ao ofício em referência, no qual Vossa Excelência encaminha para providências cópia dos requerimentos números 52, 54, 55 e 56, de autoria do vereador Luiz Alberto Ribeiro, temos a informar. Número 1, requerimento 52. Encaminhamos os relatórios solicitados no requerimento. 2. Requerimento número 54. Encaminhamos cópia do termo aditivo no valor de R$ 71.278,20, conforme requerido pelo nobre vereador. 3. Requerimento número 55. A respeito dos questionamentos, temos a informar. Número 1. Sim, foram realizadas contratações temporárias de pessoal para a promoção de ações de prevenção e combate ao Covid-19. Insta dirimir acerca das contratações realizadas em razão da necessidade excepcional de prevenção e combate ao coronavírus do município de Virgínia. Excelência, nota-se pela simples função exercida pelas mencionadas servidoras tratar-se de atribuições principalmente relacionadas à saúde pública e evidentemente necessárias às atividades de orientação e prevenção, sobretudo nas barreiras sanitárias criadas na municipalidade para controle da pandemia, que ainda assola nosso país. Número 2, segue anexo cópia dos contratos. 3, segue relatório sobre o número de casos e de óbitos decorrentes da Covid-19 no município de Virgínia até o mês de outubro de 2020. 4, a divulgação dos boletins informativos foi interrompida devido ao início do período eleitoral. 5, o município possui uma comissão extraordinária de combate ao Covid-19, conforme portaria número 935/2020, que segue em anexo. 5A. Segue em anexo os membros atuais, que são os que compõem a portaria. 6. Os decretos foram encaminhados ao endereço eletrônico da Câmara Municipal, estando em vigor. Departamento Municipal de Saúde, por meio da diretora do departamento, senhora Séries Maria Ricardo. O Hospital de Virgínia, em casos de Covid-19, recebe o paciente e aguarda a transferência até a chegada do SAMU para os centros de referência, quais sejam São Lourenço, Baipendi, Airuoca, Cruzilha e Itanhandu. Requerimento número 56. A respeito dos questionamentos, temos a informar. Número 1. Sim, o município de Virgínia recebeu o repasse em 16 de outubro. 2. O repasse não foi utilizado. 3. Diante do recente recebimento do recurso, o município está analisando os critérios de sua utilização. Ademais, afirma que a forma de procedimento será por chamada pública, portanto, cumprindo o princípio administrativo da publicidade, será divulgada a toda a população. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Em continuidade aos trabalhos, passaremos ao segundo expediente. Solicito à secretária que faça a leitura do ofício recebido do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no qual encaminha para apreciação por esta Casa da prestação de contas do exercício de 2018.
ofício número 13.132 de 2020, processo número 1072431, eletrônico, Belo Horizonte, 4 de setembro de 2020. Ao excelentíssimo senhor Anderson Chagas Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Virgínia. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, incisos 1 da Resolução 2 de 2008, comunica a Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas desse município na sessão de 25 de junho de 2020, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 22 de julho de 2020. Informo-lhe que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, acórdãos, estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no endereço www.tce.mg.gov.br/processo. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, deverão ser enviados por meio do sistema informatizado do Ministério Público, o SIMP, no endereço www.mpc.mg.gov.br/simp, os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada, atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102 de 2008, bem como comprovação da abertura do contraditório. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados via SIMP no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo 1 do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Cientifico-lhe, Vossa Excelência, também, que no julgamento das contas seja respeitado o devido processo legal, assegurando ao responsável o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso 40, da Constituição Federal, devendo a decisão proferida ser devidamente motivada com explicitação de seus fundamentos, sob pena de nulidade, e ainda que acompanhe o cumprimento das metas 1A, 1B do PNE. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Aqui em anexo eu já imprimi a prestação, o parecer, o acórdão, né? E também já está anexado também o parecer jurídico aqui. Quem quiser olhar, já está pronto aqui. Encaminho a matéria para análise à Comissão de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para emissão de parecer na próxima sessão ordinária. Também no segundo expediente, eu convido o vereador Antônio José Ribeiro para fazer a apresentação do projeto de lei número 24/2020, de sua autoria. Projeto de lei número 24/2020, de 7 de dezembro de 2020. Institui a Semana Municipal da Consciência Negra. A Câmara Municipal de Virgínia decreta, artigo 1º, fica instituída a Semana Municipal da Consciência Negra, a ser comemorada anualmente na semana que inclui no dia 20 de novembro. Artigo 2º, a comemoração, ora instituída, passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, 7 de dezembro de 2020, Antônio Ribeiro, vereador. Justificativas. Estou encaminhando o anexo projeto de lei visando instituir a Semana Municipal da Consciência Negra, a ser comemorada anualmente na semana que inclui o dia 20 de novembro. A escolha dessa data não foi por acaso.
Em 20 de novembro de 1695, Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi morto em uma emboscada na Serra dos Dois Irmãos, em Pernambuco, após liderar uma resistência que culminou com o início da destruição do Quilombo dos Palmares. Então, comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, nessa data, é uma forma de homenagear e manter viva em nossa memória essa figura histórica, não somente a imagem do líder, como também sua importância na luta pela libertação dos escravos, concretizada em 1888. O dia é celebrado desde a década de 1960, embora só tenha ampliado seus eventos nos últimos anos. Até então, o movimento negro precisava se contentar com o dia 13 de maio, abolição da escravatura, comemoração que tem sido rejeitada por enfatizar muitas vezes a generosidade da princesa Isabel, ou seja, ser uma celebração de atitude de uma branca. A semana dentro da qual está o dia 20 de novembro também receberá o nome de Semana Municipal da Consciência Negra. Que o dia 20 de novembro seja de muita festividade, alegria e renove nossas energias para continuarmos nossa trajetória para a conquista de direitos e igualdade de oportunidades. Estejamos todos, homens e mulheres, emanados nessa caminhada pela liberdade e pela consciência da riqueza da diversidade racial. Contando com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta matéria, subscrevo-me. Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 2020, Antônio Zé Ribeiro, vereador. Encaminha a matéria à Comissão de Constituição, Legislação e Redação para análise. Passaremos agora à ordem do dia. Primeiramente, anuncio a discussão do projeto de lei número 15, que dispõe sobre as denominações do novo prédio da Prefeitura Municipal de Virgínia, Minas Gerais, e da praça adjacente e contém outras providências. Convido o relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Marcílio Torres Porto, para fazer a leitura do parecer. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretária Cida. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, Torzinho. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 15/2020, de 17 de 8 de 2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a denominação do novo prédio da Prefeitura Municipal de Virgínia, Minas Gerais, e da praça adjacente e contém outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Parecer: a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, após analisar o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido pelo Procurador do Legislativo, Dr. Paulo Vitor Aparecido Ferreira, constatou que não apresenta vício nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 15, 71 da Lei Orgânica Municipal. O projeto visa nomear o novo prédio e a praça adjacente da Prefeitura Municipal de Virgínia, com o nome de 2 ex-prefeitos, os quais tiveram suas trajetórias políticas pautadas pelo trabalho, honradez e honestidade. Muito contribuíram para o desenvolvimento do nosso município, conforme pode ser constatado pelas biografias anexas ao projeto. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação decide pela aprovação do projeto ora mencionado, tal como se apresenta. É o parecer. Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas de Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. O projeto e o parecer estão em discussão. Com a palavra, Maurício Varela. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida, cidadão Heitor, boa noite.
Nessa noite de hoje, não tem como contestar a biografia destes dois cidadãos virginenses. Vou começar com Júlio César, que foi um grande amigo. Tivemos grandes passagens na vida. Foi meu tesoureiro na PAI. Foi meu companheiro em noites de bares, de diversões. E, infelizmente, fui uma das últimas pessoas a estar com ele no dia 19 de janeiro de 2010, onde quero encurtar as palavras dele, porque eu acho que não cabe nessa noite, mas nós que temos memória, eu não poderia deixar de falar sobre isso hoje. Julinho, como prefeito, estava sendo muito pressionado, tá? Ele me relatou que a pressão estava muito grande e ele estava necessitado de dar um pulinho em Ubatuba para poder refrescar a cabeça. Em frente ao meu bar lá, eu estava sentado, eu e minha esposa, ele me relatou isso. E por infelicidade, quem foi buscar o Julinho em São Luís do Paraitinga foi eu, a primeira pessoa a ter certeza que ele tinha falecido. Ele, o Tertu e a filha dele, que estava em Taubaté, mas estava lutando contra a morte. Pois é, minha gente, essas mesmas pessoas que hoje estão querendo homenageá-lo, no passado estava pressionando ele, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque eu acho que não tem a necessidade disso. Essas pessoas sabem o que eu estou dizendo. Sobre o João Bosco, também tive o prazer de conviver com ele na minha época de criança. Também foi companheiro meu quando fui presidente da PAI, foi um colaborador da entidade. Fui eleitor do João Bosco quando ele perdeu a primeira vez, fui eleitor do João Bosco quando ganhou a segunda vez, mas não fui eleitor do João Bosco quando ele se recandidatou. Não gosto dessa tal de reeleição. Infelizmente, não é para mim. O que me pasme aqui um pouquinho, que pela ignorância de alguns virginenses, eu acho que João Bosco não merecia nunca me fugiu a palavra, desculpe, essa homenagem, porque João Bosco foi nascido em Dom Viçoso, então quer dizer que é um forasteiro, né? Olha para vocês verem como é que é a vida, né? Tanta gente aqui em Virgínia, que deu o sangue por Virgínia, dá o sangue por Virgínia, contrata várias pessoas, movimenta muito dinheiro na cidade e também é forasteiro e não tem o mesmo valor que o nosso amigo João Bosco. É uma pena. Eu acho que sobre eles não tenho nada a acrescentar de mal, mas a questão da minha votação para hoje é o jeito que está sendo feita essas homenagens. Quando saiu o projeto do BDMG, vocês sabem muito bem que eu fui contra, porque isso aqui é um financiamento que o município vai pagar. Nós, cidadãos virginenses, queremos pagar essa conta. E acredito que 1 milhão, já teve um adicional, né, Luiz Alberto? De 71 mil, então quer dizer que já passou de 1.300.000 reais, né? E vai vir outros adicionais à frente aí. Eu acredito que esse dinheiro poderia ser bem mais empregado em nosso município. Mas como animais que tem que demarcar território na cidade, eu acho que é por isso que essa prefeitura está sendo feita. Essa é a minha opinião. Então, deixando bem claro que diante dessas pessoas que estão sendo homenageadas, tenho muito apreço, muita consideração, muita história para contar. Mas como
administrativo desse governo, que não tem a hombridade de mandar as contas que eu peço aqui, quando eu tenho alguns requerimentos questionando valores, e infelizmente, em vários requerimentos, ele nunca respondeu. Principalmente, eu fiz um requerimento pedindo a cópia do contrato do BDMG em 23/7/2019, e agora, há dias atrás, pedi que ele, por ofício, que ele me mandasse tal requerimento, e nem atendido fui. Para mim, não é nenhuma novidade, não vai atrapalhar em nada o meu trabalho, e já declaro aqui, pela falta de transparência financeira dessa gestão, eu vou votar contra o projeto da praça adjacente e também do prédio da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Antônio José Ribeiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, secretária Cida, reitor, nosso assistente hoje. Sobre o projeto de lei 15 de 2020, que trata da homenagem a duas pessoas ilustres e merecedoras de nossa comunidade, ao qual iniciei minha carreira política, e devo muito aos dois, pois confiaram na minha pessoa para fazer parte daquela equipe desacreditada, mas que vencemos aquela eleição de 2004. E no ano de 2013, houve nesta casa situação parecida, onde cogitou-se a troca do nome da Praça da Matriz, pelo nome de João Bosco. Pedido esse feito pelo então presidente da Câmara, à época, Carlos Eduardo Costa Negreiros, Cadu, que é o seu filho, né? Ao senhor prefeito, foi feito ao senhor prefeito Edson Aparecido Ramos, onde foi feito o projeto, mas por muitos motivos ficou arquivado. Dito isto, como iniciei minha fala de que comecei na política com o João Bosco e Julinho, daí conheço um pouco de como tratava esses assuntos de homenagens. Sendo assim, como já havia falado, no outro projeto de 2013, de alteração do nome da praça, faço minhas ponderações na pessoa do João Bosco, que não gostava e nem se preocupava com estes fatos. Pois um dia, conversando com João Bosco, disse que iria homenageá-lo com o título de cidadão virginense, pois o mesmo nasceu em Dom Viçoso. Foi então que ele me disse que a maior homenagem foi o reconhecimento dos virginenses, o elegendo prefeito, assim como seu vice-prefeito Julinho e uma equipe que não mediu esforços pelos virginenses. Já falar de Julinho é uma satisfação. E faço das palavras do nobre colega vereador Maurício as minhas palavras também, porque a gente sentiu de perto, a gente viu de perto a perseguição que o Julinho teve naqueles 4 meses de prefeito. Uma perseguição que não tinha nada a ver, porque o Julinho ele seguiria e seguiu até o último dia antes da viagem dele, né? Uma viagem de muita alegria, porque a satisfação que ele tinha com a banda de Virgínia, né, e a fanfarra que queria iniciar naquela época, né, e onde ele foi buscar os instrumentos para o início da fanfarra. Essa perseguição de fato não tinha nada a ver com o que ele seguiu, né, tudo aquilo que estava que a gente tinha programado, João Bosco como prefeito, nós vereadores, a programação que vinha de obras, de recursos, né? Então é difícil, gente. Eu convivi bem perto lá do Julinho. É uma satisfação, pois era a humildade em pessoa. Foi um irmão mais velho que muito me ajudou em uma época difícil da minha vida. E o Julinho, até engraçado, tinha o mesmo pensamento do João Bosco sobre ser homenageado.
Mas infelizmente, por aquela ocasião, hoje tem homenagem, o nome da fanfarra municipal que leva o seu nome, sendo que Julinho sempre foi uma pessoa, assim como seu pai, foi presidente da Corporação Musical Santa Cecília por muitos anos, e ainda é aquela pessoa que mais se alega com a nossa banda quando está fazendo seus ensaios e tocando nas cidades vizinhas, né? Joãozinho. E encerro minhas palavras aqui. Justa homenagem, sim. Não vou falar que não, mas a gente conhecer as pessoas, saber que as pessoas não ligavam para isso, ligavam mais para o que elas eram de fato. Elas eram pessoas do bem, pessoas que tinham os seus problemas, mas elas de fato não ligavam para esse tipo de coisa. Mas uma justa homenagem. Mas aquela coisa, né, gente? Nós sabemos o motivo disso tudo que levou a ter essas homenagens, né? A gente sabe, como eu falei aqui, já é por ter sido trocado o nome da praça pelo nome do João Bosco, a pedido do seu filho. Então eu acho que a gente teria tantas outras coisas de momento que a cidade necessita. A gente sabe que foi um percalço, uma situação que eu mesmo pedi aqui para a Polícia Civil, né? O que foi resolvido do caso, que a prefeitura, o executivo, na pessoa do prefeito Carlos Eduardo, deixaria a Câmara a par de tudo que estava acontecendo, mas a resposta foi negativa, de que não sabe a solução do que foi acontecido. Ali sim, houve uma história que acabou. O fogo naquela prefeitura, por responsabilidade de muitas pessoas, sim, apagou uma história muito grande. Pessoas estão sendo prejudicadas, principalmente funcionário público que depende daquilo para se aposentar, que vai levar mais alguns tempos para se aposentar. Então é difícil. É difícil. Eu estou aqui encerrando meu mandato, não fui candidato, mas tenho o maior respeito por essas pessoas que iniciaram comigo, que acreditaram no meu potencial, que hoje sou o que sou. Devo muito à política e devo muito a essas pessoas que me convidaram. E eu me tornei essa pessoa responsável dentro da parte política. Sim, fiz o meu trabalho. E que Deus o tenha em bom lugar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Alberto Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, Heitor aqui presente, uma boa noite. Sobre esse projeto enviado pelo prefeito, me declaro a abstenção do meu voto, nem pelo teor do projeto, mas sim pela falta de respeito do prefeito e não responder os requerimentos do colega vereador Maurício Varela, referente ao projeto em questão. O prefeito, mais uma vez, desrespeita o poder legislativo. Lamentável. Obrigado, senhor presidente. Agora o projeto está em votação. Aquele que for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Uma abstenção, né? Um voto contra do vereador Maurício e uma abstenção de voto. Então são 6 favoráveis, certo? O projeto foi aprovado. Prosseguindo, anuncio a discussão do projeto de lei número 22/2020, que dispõe sobre as denominações de praças da zona urbana do município e contém outras providências. Novamente, solicito ao relator, vereador Marcílio Torres Porto, que faça a leitura do parecer sobre o projeto. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 22/2020, de 15/10/2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre as denominações de praças da zona urbana do município e contém outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Parecer: as Comissões de Constituição, Legislação e Redação, após analisar o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido
pelo Procurador do Legislativo, Dr. Paulo Vitor Aparecido Ferreira, constatou que não apresenta vício nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 15, 71 da Lei Orgânica Municipal. O projeto visa nomear as praças da zona urbana de nossa cidade com os nomes de cidadãos que muito contribuíram para o progresso e desenvolvimento do nosso município, conforme pode ser constatado pelas biografias anexadas ao projeto. Conclusão: diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação decide pela aprovação do projeto ora mencionado, tal como se apresenta. É o parecer. Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2020, Comissão da Constituição, Legislação e Redação, Devair Lins de Marins. Presidente da Comissão, Joaquim Moreira Neto. Membro, Marcílio Torres Porto, relator. O parecer está em discussão. Com a palavra, o vereador Maurício Varela. Mais uma vez, vou começar dizendo que não tenho nada contra as pessoas homenageadas, pelo contrário, fizeram parte da minha vida também. A Joaquina do Tião Mateus, por muitas vezes, entrava naquela casa ali no subúrbio, fui criado ali, como eles também foram criados no sítio de meu pai. O senhor Manuel Chagas também, não tenho o que dizer, porque foi uma pessoa muito amiga de meu pai, gostava de um futebol com muitas passagens engraçadíssimas que nós não poderíamos falar no momento aqui, né? E sobre meu irmão Márcio, também não tenho o que dizer da sua pessoa íntegra, honesta, e então quer dizer que paro por aqui. Sobre essas praças, o executivo está mandando para nós aqui, eu teria vergonha de dizer que lá é praça, tá? Pelo tamanho, ficou até um negócio até legal, mas como praça, que lá não é praça nem aqui nem na China, no meu pensamento. Infelizmente, fiz um pedido também, um ofício reforçando um pedido para ele, para que se mandasse a planilha de custo das 3 praças, né? Infelizmente, não mandou, em desrespeito à minha pessoa. Acredito que não só esse prefeito que está aí, mas muitos que já passaram aí atrás, não têm um respeito por essa casa, porque infelizmente, nós, às vezes por opção, por necessidade, temos que acompanhar o prefeito, mas não é o meu caso. Digo que fiz vários requerimentos desde 2019, mais ou menos, sobre custos de lixeiras. Inclusive tem uma lixeira lá eu acredito que aquela vai ser a Praça Manuel Chagas, que tem uma lixeira de doação, não sei se é o comércio é seu, é do seu filho, não sei como funciona, mas não vem ao caso. Foi uma doação da mercearia que está logo à frente, então acredito que isso aí não iria custar, né? Mas, infelizmente, quando eu fiz esse pedido ao prefeito, ele não quis colocar os valores das lixeiras, me enrolou de tudo quanto é jeito para não responder. Em 3 requerimentos, ele me enrolou, não mandou, porque tem coisa errada nisso aí. Se tivesse certo, ele teria coragem de mandar, né? Uma outra coisa, que lá também tem, eu não sei naquelas 2 lá, que eu ainda, quando passei a noite, não sei se tem iluminação lá, mas na iluminação lá do projeto da Praça Márcio Varela, tem iluminação. Mas tem uns requerimentos que eu fiz também de refletores do prefeito, por causa de custos altíssimos, enquanto eu paguei R$50 para iluminar o meu campo de futebol lá no meu sítio, a prefeitura está pagando 178 em cada refletor que ele colocou por aí. Não sei se o refletor que está sendo colocado lá é dessa turma ou não, porque ele não quis responder as minhas indicações, o meu pedido das planilhas, né? Então, mais uma vez, aqui, só para dizer aqui, ó, na biografia do meu irmão aqui, eu quero deixar na biografia está bem escrito aqui, vocês vão entender.
desde pequeno sonhava em empreender e sempre teve uma visão muito aguçada para o mundo dos negócios. Tenho certeza, pelo que eu conheci o meu irmão, ele teria vergonha de receber uma praça daquela com o seu nome. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não? Agora, o projeto e o parecer estão em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Abstenção do voto. Então, mesma situação. Um voto contra do vereador Maurício Varela e uma abstenção de voto do vereador Luiz Alberto e 6 votos favoráveis. Então, o projeto foi aprovado. Anuncio agora a discussão em segundo turno do projeto de lei número 018/2020, que estima a receita e despesa do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2021. O projeto e parecer estão em segunda votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Por último, iremos ouvir do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereador Antônio José Ribeiro, a leitura do parecer sobre o projeto de lei número 019/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções às entidades que menciona. Parecer emitido pelas comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Assunto: projeto de lei ordinária número 19/2020, de 28 de agosto de 2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e da outras providências, encaminhado à Câmara Municipal pelo Poder Executivo. Parecer: a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após analisar o projeto de lei em epígrafe e o parecer jurídico emitido por assessoria jurídica desta Casa, observa que apresenta-se com redação adequada e com observância da boa técnica legislativa. No projeto em foco, o prefeito municipal pretende aprovar a concessão de subvenções sociais no ano de 2021 para 4 entidades privadas sem fins lucrativos, com sede no município, a saber: Casa de Caridade Santo Antônio, R$ 780 mil. APAI Minas Gerais, 117 mil. Asilo São Camilo, R$ 12 mil. Corporação Musical Santa Cecília, R$ 14.400. Conforme a orientação de assessoria jurídica desta Casa, foi-nos informado que, com base no artigo 12 da Lei Federal número 4.320/64, Lei da Contabilidade Pública, pode-se conceituar subvenções sociais como sendo transferências de recursos em favor de instituições de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade de recursos em favor de instituições de caráter sem finalidade lucrativa destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, que no âmbito das atividades assistenciais visem prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica, que, de acordo com o artigo 26 da Lei de Atividade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, a destinação de recursos para entidades privadas deve obrigatoriamente ser autorizada por lei específica, e daí a necessidade primária de apresentação de presente projeto de lei. Além dessas normas deste início de 2017, a concessão de subvenções deve observar também as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, modificada pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece o regimento jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Conclusão: as comissões acima mencionadas, após analisar a matéria, concluem pela aprovação do projeto na forma como se apresenta, cabendo ao Poder Executivo, antes de observar todos os procedimentos e etapas previstos na Lei 13.019/2014, a fim de comprovar o atendimento a todas as exigências da citada lei. Eis o nosso parecer. Virgínia, 7 de dezembro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação,
presidente da comissão, Dever de Marins, membro Joaquim Moreira Neto, relator Marcílio Torres Porto. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente da comissão, Marcílio Torres Porto, membro Antônio Carlos de Almeida, relator Antônio Zé Ribeiro. O parecer está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, só queria fazer uma ressalva aqui, lembrando que, lógico, o Hospital Casa de Caridade, a entidade que precisa desses recursos para se manter de portas abertas, mesmo que os recursos sejam poucos, né, que é um saco sem fundo, que, como dizem, já vieram nos falar aqui nessa casa, mas que está sustentando até hoje e é viável. A PAI também, agora com essa modificação que teve de ser enviado os recursos, também creio que seja bem aceito esse recurso e vai ser de grande valia. O Asilo São Camilo também é uma entidade que a gente tem uns olhos mesmo que um pouco de desconfiança, porque são todos os aposentados, recebem seus salários para estarem lá, mas tem custo, né, gente? Tem remédio, várias pessoas que tomam variedade de remédio e tudo mais. Então, mas eu queria fazer uma ressalva aqui à Corporação Musical Santa Cecília por mais uma vez. É ela que alegra o nosso sábado aí, nos domingos, que faz seus ensaios agora na Praça Municipal, que alguns anos atrás teve um dinheiro que mantia ali os músicos recebendo uma contribuição para poder estarem ensaiando, para poder manter os músicos ali fazendo parte da banda, porque se não tiver um incentivo, eles não ficam mesmo, gente. A banda hoje, os componentes são poucos, já perdeu tantos componentes, os músicos de primeira qualidade. E infelizmente, mais uma vez, vem um recurso bem menor do que esperado. Então eu peço que vocês aí que foram reeleitos, que trabalhem para que esse recurso nos anos que virão aí sejam maiores, porque é um bem tombado, aqui em Virgínia, e acho que precisa de um olhar melhor para isso. Então é isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado. O parecer está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. O projeto foi aprovado. Processadas as votações, eu encaminho os projetos de leis números 15, 22, 18 e 19 ao Executivo para fins de sanção e publicação. Nada mais havendo que tratar, eu deixo a palavra em aberto para o vereador queira discursar. Não havendo manifestações, eu declaro encerrada esta 20ª reunião ordinária do ano legislativo 2020. Convoco a próxima para o dia 14 de dezembro, tendo em vista que nosso recesso parlamentar tem início no dia 15 de dezembro de 2020. Uma boa noite a todos, uma ótima semana.